Tudo bem? Beleza? Tudo jóia? Sou o professor José Abraão e vamos para a segunda aula online de ciências da modalidade EJA, primeira fase, terceira e quarta etapa. Tema: a saúde da população. Dia Mundial da Saúde. O Dia Mundial da Saúde é comemorado no dia 7 de abril. A data foi criada em 1950 e é comemorada no mesmo dia da fundação da Organização Mundial da Saúde, OMS, que ocorreu em 1948. O objetivo da data é garantir o melhor nível de saúde para as pessoas em todo o mundo, através da divulgação de temas importantes para a sociedade e que possam contribuir com a melhoria da qualidade de vida. O conceito de saúde, definido pela OMS, é amplo e não se restringe apenas à ausência de enfermidades, sendo um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afeições e enfermidades. Importância da data. Todos os anos um tema é escolhido. Dessa escolha surgem trabalhos de conscientização que têm como objetivo melhorar gradativamente os fatores que determinam uma vida saudável e levar informações para a população. Temas dos últimos anos. No ano de 2007, o tema foi investir em saúde para um futuro mais seguro. No ano de 2008, o tema foi protegendo a saúde das mudanças climáticas. Em 2009, tema salvar vidas, hospitais seguros em situações de emergência. Em 2010, 1000 cidades, 1000 vidas. O tema destaca o efeito da urbanização sobre a saúde. Já no ano de 2011, o tema foi resistência aos antimicrobianos. O tema destaca os fatores que contribuem para o desenvolvimento dos micróbios. Já no ano de 2012, o tema foi a boa saúde adiciona vida à idade. O tema destaca a importância dos cuidados com a saúde para que seja possível ter uma vida produtiva na velhice. No ano de 2013, o tema foi hipertensão, conheça seus números. Já no ano de 2014, o tema foi pequenas picadas, grandes ameaças. O tema destaca as doenças causadas por vetores, tais como a malária e a dengue. Já no ano de 2015, o tema foi do campo à mesa, obtendo alimentos seguros. No ano de 2016, combater o diabetes. No ano de 2017, Let's Take. Em português, vamos conversar. O tema destacou a depressão. Já no ano de 2018, saúde para todos. Dia Nacional da Saúde. Além do Dia Mundial da Saúde, no dia 5 de agosto é comemorado o Dia Nacional da Saúde. Isso porque essa é a data do nascimento de Oswaldo Cruz, que nasceu em 1872 e faleceu em 1917. Um importante médico sanitarista brasileiro responsável pelo combate da peste bubônica e da febre amarela no país, no caso, no nosso país.
Dia Mundial da Saúde Mental. Existe ainda o Dia Mundial da Saúde Mental. Sua comemoração é feita no dia 10 de outubro. A data foi criada no ano de 1992 pela Federação Mundial de Saúde Mental. Falando de gráfico. Gráfico é a tentativa de expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneiras diferentes, assim facilitando a compreensão. Existem vários tipos de gráficos e os mais utilizados são os de colunas e linhas ou circulares. Os principais elementos são números, título, fonte, nota e chamada. Por que nós iremos trabalhar gráficos? Se estamos falando de saúde e existe uma grande elevação, principalmente hoje, onde o país está passando por um momento muito difícil e precisamos cuidar da saúde. Para isso é importante que nós possamos compreender o conteúdo de gráfico para que possamos fazer uma análise do nosso país, como está a situação hoje, como foi ano passado, como passou os anos anteriores e qual as maneiras que nós podemos estar levando em consideração e trazendo para a nossa realidade para que possamos manter a nossa saúde no topo. Os tipos de gráficos incluem as diversas formas de representar algumas informações e dados, sendo que os mais importantes são gráficos de coluna, gráficos de linha, gráfico de pizza e gráfico de área. Compreender os gráficos hoje é uma tarefa essencial, pois eles estão muito presentes no nosso cotidiano, seja em jornais, seja em revista, seja na internet, seja nos livros. É constante a visualização de gráficos. Além disso, concurso, vestibular, Enem, contém diversas questões que os gráficos estão presentes. Assim, nada mais importante do que conhecer seus tipos e é importante também interpretá-los. Nós temos aqui um gráfico. Esse gráfico ele tem um título. O que é o título do gráfico? O título do gráfico é nada mais, nada menos do que o tema que vai ser discutido nesse gráfico. Sabendo o título, sabendo o tema, você sabe do que se trata, certo? Mas e aí, como é que você vai entender melhor? Analisando o gráfico e os detalhes que ele traz. Todo gráfico ele tem um quantitativo, ou seja, o máximo que ele pode chegar, se estiver falando de porcentagem, é 100%, certo? Somando todos os elementos, o máximo que ele deve chegar é 100%, certo? E se você estiver falando de números que não sejam em porcentagem, isso aí fica a critério do seu gráfico, certo? E você pode estar dando nome, diversos conteúdos você pode estar mostrando em qualquer gráfico, certo? Vamos lá. Nós temos aqui, olha, outro gráfico mais claro, que diz assim, ocorrências por tipo de deficiência. Fonte. Esse gráfico foi do censo de 2000, ou seja, foi um gráfico feito no ano de 2000. E aí diz o seguinte, olha, aqui tem as quantidades, 0, aí tem 2 milhões, 4 milhões, 6 milhões, 8 milhões, 10 milhões, 12, e assim vai, certo? Esse gráfico ele não utiliza porcentagem. Observe que ele não tem porcentagem, ele é somente de números. E aí tem, olha, os tipos de deficiência,
visual, auditiva, mental e deficiência física ou motora. Aí foi feita uma análise, certo? E aí mediante a análise, essa quantidade de pessoas aqui tem deficiências visuais. Por que eu sei que é deficiência? Porque o meu título está dizendo que é deficiência, certo? Aí, visual, tem, digamos assim, 16 milhões de pessoas com deficiências visuais. Aí, essa linha subiu até o 16 milhões. Como são mais de 16 milhões, observe que essa linha passou dos 16 milhões, ficou um pouco acima, certo? Auditiva, 5 milhões. Aí você vai e desenha a coluna até abaixo dos 6 milhões, porque são 5 milhões e 700, então não pode ser exatamente onde está os 6 milhões, tem que ser um pouco abaixo. Mental, 2 milhões e 800, então ficam acima da linha dos 2 milhões, certo? E abaixo da linha dos 4 milhões. Nesse caso aqui, certo? Mas você, na sua criação do seu gráfico, você pode fazer com outros números, certo? Isso fica a critério de cada um de vocês. Nós temos aqui, olha, vários exemplos de gráficos. Olha, vários exemplos que vocês irão visualizar em revistas, jornais, na TV, se vocês pesquisarem na internet, gráficos, e aí vocês vão ver lá vários modelos, e é importante que vocês compreendam que existe. O nosso desafio é falando de gráficos. Utilizando esse modelo aqui, certo? De gráfico, você vai fazer uma análise de como foi a saúde nos últimos 4 anos. Sendo eles no ano 2017, 2018, 2019 e 2020. Em seguida, você vai escrever em porcentagem. Lembrando que a porcentagem, ela só pode chegar até 100. Quando você subdividir a quantidade, certo? Em cada uma dessas colunas, quando você somar todas, tem que dar 100%. Não pode passar de 100 e também não pode ser inferior a 100, certo? Em seguida, você vai verificar qual foi o ano que teve a maior quantidade, certo? E a menor quantidade. Como você vai fazer isso? Eu vou explicar melhor. Explicação do desafio. Inicialmente, você vai criar o título. Você pode fazer esse gráfico em relação à sua saúde, pode fazer em relação à saúde da sua família, pode ser em relação à saúde da sua cidade, do seu povoado, do seu bairro, do seu país. Isso é critério de cada um de vocês. Eu apenas quero que você participe e dê sua contribuição, certo? Fazendo o desafio. Aí vamos lá. Digamos que esse gráfico tenha o seguinte título: Pessoas ricas no Brasil. É um tema qualquer, certo? Aí temos aqui, fonte. Análise feita por Frederico. Digamos que foi Frederico que fez essa análise. Frederico é um aluno da EJA da primeira fase da escola Pumba, por exemplo. Aí você vai estar colocando o título do seu gráfico, você vai criar. Se você for fazer análise da sua saúde, você vai colocar lá, título do gráfico: Análise de minha saúde durante 4 anos, certo? Se você for fazer da sua cidade, análise da saúde da minha cidade durante 4 anos. Vai ser o título do seu gráfico. A fonte, análise feita por seu nome. Aluno da EJA da primeira fase, de que escola? Você também vai estar colocando lá, certo? Em seguida, vai fazer a sua análise, de acordo com as situações que você acabou absorvendo durante o ano 2017. Você achou que teve quantos casos de pessoas faleceram por falta de saúde? Se você acha que é 10%, você vai lá e coloca 10%, 2017. No caso, 2018, 20%, por exemplo. 2019, 30%. 2020, 40%. E aí você já montou seu gráfico. Além de você ter aprendido como se lê um gráfico, você acabou montando o seu próprio gráfico.
Como você pode fazer isso? Você pode fazer em cartolina, pode fazer em papel ofício, certo? Em folha de ofício, pode fazer no seu próprio caderno. Em seguida, você pode gravar vídeo, mandar áudio ou tirar foto e mandar para o professor verificar a sua construção. Caso você tenha dificuldade na construção, você pode também estar solicitando ajuda ao seu professor, que ele vai te auxiliar. Agradeço a todos pela atenção. Caso você esteja gostando das minhas aulas, não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.